pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar como é possível realizar um clone do seu HD. Mas para isso, primeiro eu preciso fazer um download de um programa, né? No caso aqui a gente vai utilizar o programa chamado Matlio. Então vou deixar o link na descrição para fazer o download. Quando eu entro no site, ele vai me perguntar qual é o tipo de licença que eu estou utilizando. No caso aqui eu estou utilizando uma versão free, final usuário doméstico. Vou dar um clique em download free. No caso aqui eu só vou escolher continue. Ele precisa falar para ele que é uma licença pessoal, né? Então eu vou dar um continue. E aí ele vai começar vou escolher aonde eu vou salvar. Vou colocar aqui o downloads e ele vai fazer o download para mim desse arquivo. Vai aparecer aqui, ó, downloads. Vou dar 2 cliques para inicializar a instalação. Aqui levou a licença, no caso vai ser free, né? Eu vou colocar aqui para baixar para ele começar o download. Bom, após o download, né, dentro da pasta downloads, ele cria uma pasta que me permite instalar offline, caso que esteja no ambiente que eu não tenha conexão à internet. Eu posso salvar essa pasta e realizar a instalação offline. Aqui no caso, eu já vou aproveitar que já me apareceu a tela de instalação. Ou somente avançar a tela, meio que instalação padrão, né, de todos os outros programas. Então, vai me aparecer aqui, bem-vindo. Nesse caso aqui, como eu já tenho ele instalado, ele tá pedindo aqui para me modificar, reparar ou remover. No caso aqui eu vou reparar, não vai mudar muita coisa, mas para quem está instalando pela primeira vez, estaria aparecendo uma instalação normal, pedindo para avançar os passos da instalação. E aí dá concluir para ele já carregar a tela de inicialização do programa. Então, agora eu tenho a tela de inicialização do programa. No caso aqui, eu tenho vários discos no meu computador. Então eu tenho um disco, né, de 120 GB, que está o sistema operacional Linux. Eu tenho um segundo disco, no caso aqui, de backup, de 2 teras, e eu tenho um disco onde se encontra o sistema operacional de 255 GB, né, 250. Então, conforme eu dou um clique, ele já me aparece a opção aqui, ó. Você quer criar a imagem desse disco? Ou deste disco. Nesse caso aqui eu quero criar uma imagem deste disco, o de 250 GB. Para que eu consiga fazer um clone, né, desse disco rígido, para que depois eu possa, no caso aqui, restaurá-lo através de um pendrive, por exemplo, eu preciso criar uma pasta e uma outra partição. Então eu vou colocar aqui, criar uma pasta chamada imagem teste. Então, eu criei aqui no disco local de imagem teste. Nesse caso, sempre que eu for criar uma imagem de um disco, para que eu consiga um clone dele, né, criar uma imagem deste disco, eu tenho que criar essa imagem em uma outra unidade. Por exemplo, eu estou criando a imagem deste disco. Então, quando eu não clico em criar a imagem deste disco, eu não posso criar a imagem desse disco e pedir para que seja salvo nele próprio. Ou seja, eu tenho que criar em uma outra partição, ou no caso aqui no HD externo, por exemplo, ou no pendrive. Lembrando que se for no pendrive tem que ter bastante espaço, que dependendo da imagem passa de 20 GB. Então eu vou escolher aqui, disco local D. Eu tenho um disco, uma partição, né,
Então, imagem teste. Vou dar um clique em avançar. Detalhe, aqui eu mostro quais são as partições que eu quero que seja clonada. No caso, eu quero todas. Né? Qual é a vantagem de eu estar tirando um clone do meu disco rígido atual? Nesse caso, eu já tenho todos os programas instalados, tudo funcionando do jeito que eu gostaria. Quando eu restaurar essa imagem, ele vai voltar como era um estado atual. Então, para mim, como é um computador que eu formatei agora, instalei os programas agora, então daqui 1 ano, 2 anos, por exemplo, eu quero restaurar, eu acabo ganhando mais tempo nesse sentido, porque já está tudo configurado. Vou escolher aqui a pasta, vou dar um clique em avançar, vou alterar aqui as opções de backup, dar um clique em concluir. Aqui ele cria um arquivo para facilitar o processo, né? Quando eu quiser restaurar, vou manter padrão, dar um OK. Após alguns minutos, no caso aqui do meu computador levou 6 minutos para criar a imagem, ele dá a mensagem de OK, né, dizendo que está concluído. E agora eu vou verificar se na imagem teste realmente se encontra, no caso aqui, o arquivo que ele criou. Então aqui eu tenho uma imagem, um arquivo na verdade, que a gente chama de imagem, de 31 GB, ou seja, ele pegou todo o meu sistema operacional com todos os programas, criou uma única imagem, ou seja, um único arquivo, e caso eu queira restaurar o meu computador futuramente, eu crio um pendrive mutável, né, para que eu consiga restaurar através desse arquivo o estado atual do computador. Então pessoal, esse foi mais um vídeo, até mais.